A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Na reflexão de hoje eu quero compartilhar algo que a Escritura diz e que mexeu com o meu coração. Você sabia que Deus tem ciúmes de nós? Sim, você que me ouve, que às vezes o inimigo possa estar dizendo que você é insignificante, que você não presta para nada, que você não vale nada para ninguém. São muitas as mentiras. Às vezes você que está me ouvindo agora está se sentindo desvalorizado. Talvez por alguém que você ama muito, mas que insiste em trazer palavras de inferioridade. E isso tem te machucado muito. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tem alguém que tem ciúmes de você. Já parou para analisar isso? E não é qualquer um, não. Em Tiago, no capítulo de número 4, no verso de número 5, a parte B do versículo diz: o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Meu Deus, que coisa linda, meu Pai. Isso aí já é o suficiente para que você erga a tua cabeça e diga: eu não mais me deixarei levar por palavras persuasivas de seres humanos, de quem quer que seja, que está se sentindo melhor do que eu. Eu tenho alguém que me ama, alguém que cuida de mim e alguém que nunca vai desistir de absolutamente nenhum detalhe da nossa vida. A Bíblia diz aqui em Gênesis, capítulo de número 22, que tinha um homem que foi intitulado amigo de Deus, Abraão. Abraão, ele pede um filho, Deus entrega o filho, depois de uma jornada aí de 24 anos, Deus entregou o filho para ele. Por onde ele passava, ele levantava altares. Olha só como Deus é ciumento. Tá vendo aí? Por onde ele passava, ele levantava altares para Deus. Mas a criança não tinha nascido ainda. Foram 25 anos esperando, quer dizer, 24. No 25º, a criança nasceu. Depois que a criança nasceu, Abraão parou de levantar altares para Deus. Sabe o que aconteceu? O Papai do Céu falou: vou provar ele. Vou provar o coração dele. Porque tudo levava a crer que a criança que nasceu, no caso Isaac, tinha tomado o lugar de Deus na vida de Abraão. Então Deus falou: eu preciso ensiná-lo que ele precisa de mim, ele precisa da minha proteção. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não exige que estejamos na presença dele porque
ele tem necessidade de ser adorado por nós. Deus não necessita de nada. Deus não necessita de ninguém. Deus é Deus. Pastor, por que então Deus provou Abraão só porque Abraão parou de adorá-lo? Não fica parecendo um certo egoísmo, pastor? Não, Deus não é egoísta. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Quem é que ganha quando está aos pés de Deus? Deus ou nós? Eu vou fazer de novo a pergunta para você. Quem é que ganha quando se ajoelha perante a presença do Todo-Poderoso? É Ele que ganha ou somos nós que ganhamos? É lógico que quem ganha é quem se ajoelha diante dele. Então deixa eu explicar para você. Deus, ele não tem necessidade de que alguém venha encher o seu ego dizendo, ó Deus, o Todo-Poderoso, blá, 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 blá. Não, nada disso. Deus não tem necessidade de ser adorado porque ele quer se sentir o Todo-Poderoso. Não, nada disso, irmão. Não é esse o sentimento que Deus tem quando nós se ajoelhamos diante dele. Sabe qual é o sentimento que Deus tem quando nós nos ajoelhamos perante ele? O sentimento de Deus está aqui, ó. Ele está deixando eu guardá-lo. Ela está deixando que eu cuide dela. Porque é livre arbítrio. Quem se aproxima, Deus se aproxima. E quem se afasta, Deus automaticamente não pode invadir. Porque Deus, ao contrário de muitos outros espíritos que são intitulados como deuses, ele é educado, ele só entra depois que ele bateu na porta e você abriu a porta para ele. Então ele anseia por nos proteger, ele anseia por cuidar de cada um de nós, de entregar vitórias, bênçãos, maravilhas, de nos guardar. E isso só é possível quando nós entendemos que somos nós que temos que ir até Ele. Você entendeu agora? Na verdade, o sentimento de Deus, quando estamos ajoelhados diante dEle, essa aqui é mais uma alma que eu tirei das garras de Satanás e que todas as vezes que estiver perto de mim, buscando a minha face, enquanto essa pessoa estiver se deixando ser cuidada, eu vou poder cuidar dela. É esse o sentimento de Deus. O que foi que o Abraão fez? O menino nasceu, Abraão se afastou de Deus, não levantava altares mais. Aí Deus, como o ama e nos ama também, disse, eu preciso trazer Abraão de volta para a minha proteção, para os meus cuidados, para o meu zelo, para as minhas promessas. Mas, infelizmente, o menino tomou o lugar de Deus no coração dele. Ou seja, Abraão estava se tornando um alvo fácil para o inimigo. É isso que a gente se torna quando nós colocamos um Isaac no nosso coração, que fica tomando o lugar de Deus. Você sabe o que acontece? Nos tornamos alvos fáceis de ser atingidos pelo inimigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o teu Isaac? Tem algum Isaac aí no teu coração? Tem alguma coisa que você ame ou está amando mais do que a Deus? Que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Essa palavra é para que eu e você venhamos refletir e
colocar Deus em prioridade na nossa vida. Bom, aí Deus então falou, eu preciso trazê-lo de volta. E fez prova com ele. Apareceu para ele em Gênesis 22 e disse, a voz, no caso, a Abraão. Aí o Abraão falou, pronto. O que foi, Senhor? Deus falou, leva Isaque, o teu filho, o teu único filho. Leve ele a um dos montes em Moriá e sacrifica-o para mim. Eita, irmão, misericórdia. Imagina o coração desse homem. Não falou nada para Sara. Pegou o menino, pegou alguns servos e foi. Obedeceu a Deus. Eu fiquei imaginando o coração dele no meio do caminho, dizendo, papai do céu, me ajuda. Tende misericórdia de mim. Mas eu entendo que esse tempo do trajeto no qual ele estava levando o menino para ser sacrificado, Deus foi ministrando ao coração dele. Eu tenho certeza disso. Ele foi entendendo. Deus fazendo prova, porque agora ou eu provo que amo ele, ou agora ou vai, porque vou ter que provar para Deus que eu amo, porque eu coloquei o menino acima, eu parei de adorar a Deus. Com certeza Deus foi falando ao coração dele, Deus foi ensinando para ele o porquê que estava acontecendo aquilo. Aí a Bíblia diz que ele chegou, preparou, porque o menino perguntou no meio do caminho, o Isaque, pai, cadê tá aqui o cutelo, no caso a faca, tá aqui a lenha, mas cadê o cordeiro, pai, pra gente fazer o sacrifício? O Abraão falou, Deus proverá. E a Bíblia diz então que eles foram, chegou lá, ele deita o menino calado, levando a madeira nas costas, levando a lenha, que é uma tipificação do próprio sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que o menino se calou e se fez oferta naquele momento. Ele obedeceu o Pai, que também significa uma palavra que nos leva ali. O que estava acontecendo era algo tão lindo, era uma prova de amor tão grande para com Deus, que o próprio Deus viu ali na atitude daquele homem, que estava sendo levada para o Novo Testamento, que seria exatamente o que Deus faria em relação ao seu próprio filho. Teria que entregá-lo para mostrar o amor dele para conosco. Então, Abraão obedeceu. Foi, levou o menino também obedeceu, caladinho, deitou, se deixou ser amarrado como as ovelhas naquela época eram, e tudo preparadinho. Quando ele levantou a faca para imolar o menino, a voz apareceu novamente do anjo e disse, Abraão, não faças mal ao menino, não toque. Deus agora viu que você o ama de verdade. A Bíblia diz que na hora Abraão olha para o lado e vê um cordeiro preso numa árvore, ali num arbusto, preso pelos chifres. E ele entendeu que era para sacrificar aquele animal. Deus já havia preparado, já havia providenciado. Que prova de amor, não é? Deixa eu
falar uma coisa para você. Aí Abraão foi lá, sacrificou aquele animalzinho, tirou o filho dele dali. Abraão tinha fé que Deus faria alguma coisa, mas a promessa dele não ia cair por terra, porque Abraão tinha uma promessa de que dele, da descendência dele, seria como as estrelas dos céus, viriam uma grande nação. Então ele sabia que Deus não ia falhar. Então, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Não espere Deus ter que tirar, pedir de volta algo que está atrapalhando o teu relacionamento com Ele, minha irmã. Meu irmão, às vezes Deus pede de volta, sabia? Me dá de volta, porque eu entreguei para você e você se estragou. O que eu entreguei para você não foi para você se afastar de mim, minha filha. Meu filho, o que eu entreguei, essa bênção, esse Isaac que eu te entreguei, não foi para se afastar de mim. Devolve, me devolva. Porque se é para estragar você, é melhor que você me devolva. Então, nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar de Deus em nossos corações. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem ciúmes de você, tem ciúmes de mim. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos dar vitória, Deus quer entregar tudo, absolutamente tudo. Mas nós não podemos colocá-lo em segundo, terceiro lugar, às vezes em último lugar. Tem gente que só coloca Deus na história quando já tentou de tudo. Agora eu vou lá pedir, perguntar para Deus. Não, irmão, irmã, não faça isso. Aí por isso que dá tudo errado. Por isso que dá tudo errado, porque o lugar de Deus, às vezes, na nossa vida, está em segundo, terceiro, quarto, quinto. Não, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Aí sim, as outras coisas, Ele mesmo vai nos ajudando, encaixando daqui, vai dando vitória dali, vai nos mostrando. Porque se temos relacionamento com Ele, em primeiro lugar, é Ele que nos direciona, é o Espírito Santo. Se colocarmos Ele em primeiro lugar, é Ele que vai nos direcionar naquilo que devemos fazer. É por isso que as coisas começam a dar certo. Eu quero terminar essa reflexão dizendo para você que por causa disso, Abraão, que por causa dessa honra que ele deu a Deus, de mostrar que o filho dele não era maior, que o amor que ele tinha pelo filho não era maior do que o amor que ele tinha por Deus. Por causa dessa atitude, Abraão recebeu tudo nessa terra. Se tornou um dos homens mais abençoados em todas as áreas. Casamento, família, financeiro, e se tornou o pai da fé. A ponto de Deus colocar em um lugar espiritual, que hoje é o paraíso, colocar o nome de seio de Abraão. Olha, meu Deus. As pessoas que eram tementes ao Senhor, quando morriam, iam para o seio de Abraão. Olha o nome que foi colocado. Você acha que a atitude desse homem, o amor que ele tinha por Deus, foi colocado em pauta? Você acha ainda? Você acha que Deus o colocou como seu servo amado? Um homem que foi honrado com certeza, porque honrou o Todo-Poderoso. Eu quero
quero que você guarde essa mensagem em seu coração. Pelo amor de Deus, se você quer, mesmo em guerras e lutas, ser abençoado por Deus, ser próspero, ter de Deus todas as respostas, então não coloque Deus em segundo lugar, porque Ele tem ciúmes de você. Você é precioso para Ele. Ei, minha irmã, você é preciosa para Ele. Não coloque Ele em segundo lugar, porque Ele vai pedir de volta aquilo que está em primeiro lugar. Qualquer coisa que colocarmos em primeiro lugar, que não seja o Senhor, pode ter certeza que Ele vai pedir de volta. Guarde isso em seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, acabamos de aprender com a sua palavra que o Senhor nos ama a ponto de sentir ciúmes. Ei, essa pessoa, Deus, que está me ouvindo agora, em que o inimigo insiste em dizer que não vale nada, que não presta para nada, que não vai chegar a lugar nenhum, tudo isso é mentira do inimigo, Senhor. Porque esta que me ouve agora acabou de ouvir que em Tiago, capítulo de número 5, no verso de número, capítulo de número 4, verso de número 5, está escrito que o Senhor tem ciúmes e que esta pessoa para o Senhor, ó Deus, é valiosa, é preciosa e de que o Senhor vai lutar por ela, nunca desistirá desta vida. Só que tem um detalhe: o Senhor não quer ser segundo ou terceiro na vida dela. O Senhor quer, na lista de prioridades, estar sempre em primeiro lugar. Pai querido, muito obrigado por este conhecimento. Porque quando nós o colocamos em primeiro lugar, quem ganha não é o Senhor. Quem ganha somos nós. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.